Bruno, aproveita e faça a oração para nós, Bruno, para abrir essa aula de hoje. Vamos mergulhar em Deus aqui, por favor. Amém. Pai, mais uma vez te agradecemos pelo privilégio, pela oportunidade que temos de, nesta mesa virtual, estarmos aqui para poder conhecer mais da tua palavra, conhecer mais de ti, compartilharmos virtudes através da busca incessante pela aquilo que é o relacionamento com o Senhor através da tua palavra. Então, que os nossos corações estejam abertos, prontos, como terra fértil para receber essa semente, ó Deus, e a nossa mente pronta e totalmente desbloqueada para viver a renovação e a transformação do nosso entendimento para Amém. conhecer melhor a Ti, em nome de Jesus. Amém. Gente, o tema da aula de hoje é o estado original do homem, da queda à restauração. Se eu não me engano, o Bruno já vem trabalhando isso já nas aulas anteriores que ele ministrou. E eu senti no coração da gente continuar trabalhando isso com vocês, para nós entendermos a nossa origem. Eu vejo até de uma forma até desesperadora de homens de Deus para poder trazer esse entendimento para a gente, para essa geração de hoje. E Bruno trabalha isso incessantemente. Ele vai até poder me ajudar também em alguns fatos, até para reforçar. Eu confesso que nas últimas aulas eu estava trabalhando, eu consegui entrar voltando para casa, do trânsito, já estava tarde, e eu peguei alguns assuntos a respeito disso, até acrescentei alguma coisa da última aula, se eu não me engano. Mas hoje nós precisamos entender isso. Como é que nós saímos de uma riqueza existencial em Deus para uma decadência moral, para uma falência emocional e morte física? Como é que nós saímos disso tudo para chegar ao estado que nós nos encontramos hoje? A geração, o homem, ele saiu de uma existência, de uma essência, e ele entrou no caminho da morte, da separação de Deus. E o que nós vamos aprender aqui hoje tem algumas referências bíblicas que eu quero que vocês anotem aí. Os 3 primeiros capítulos de Gênesis, né? Gênesis capítulo 1, versículo 27, Gênesis capítulo 2, versículo 7, e Gênesis capítulo 3, que relata a queda. E existem questionamentos que as pessoas levantam a respeito da culpa. Como é que a culpa passou para cá? Como é que a culpa chegou em mim? Que culpa eu tenho se Adão errou? Eu não estava lá. E as pessoas que geralmente questionam isso, elas colocam no estágio que elas não falhariam como Adão. Elas querem ser eliminadas da culpa, porque a Bíblia relata que todo homem pecou. Adão, ao errar, ele comprometeu toda a raça humana. Por que isso? Porque toda a raça humana estava representada em Adão. E nós herdamos essa natureza pecaminosa. Nós herdamos a queda. Em Gênesis, relata o estado original. Nós éramos a própria essência de Deus, porque em Gênesis capítulo 1, versículo 27, a palavra que relata a criação, o texto lá que criou Deus, o homem, segundo a sua imagem, conforme a sua semelhança, macho e fêmea, os criou. A palavra em hebraico é para, que é trazer, significa trazer à existência algo que não existia. Então Deus criou isso. Então o homem no estado original dele, ele é criação de Deus exclusiva. E como Deus criou isso? Dele. Então
primeiramente, nós somos espirituais. O homem foi criado na eternidade. O homem, ele não é apenas uma cópia. O homem é uma criação original, perfeita, vida do próprio Deus. A palavra é bara, do hebraico bara, B-A-R-A-H, bara. E essa palavra, ela significa criado da origem. Não existe cópia, não existe meio de você imitar. Não tem como. Então, quando esse texto relata, significa que no propósito da criação, nós já existimos em Deus. O Bruno usa muito uma explicação que ele diz assim: nós já existíamos antes da fundação do mundo, que a Bíblia fala sobre isso. Então, Deus já havia criado, veja bem, o homem antes de estabelecer toda a criação. A cronologia de Gênesis não quer dizer que o homem veio depois, mas no sentido que Deus criou todas as coisas para o homem. Então o homem já existia na essência, na existência de Deus, para que ele desfrutasse da criação que veio depois. Então todas as coisas Deus criou para o desfrute do homem. Muito bem. A palavra bara fala de criar algo, trazer à existência o que não existia. A palavra que define no capítulo 2, versículo 7, é yatsa, que quer dizer formar, moldar, modelar, ou seja, o trabalho do oleiro. Então, nós já existimos no espiritual na eternidade, em Deus, mas para habitar na terra, Deus moldou o corpo. Então, primeiramente, nós já existimos em Deus, e Deus, para nos fazer habitar na terra, ele moldou o corpo. Aí veio a imagem, essa ideia do físico. Então, Deus moldou o barro, formou o homem, e quando Deus soprou sobre o barro o fôlego de vida, que é o ruá, o espírito, ou seja, é por isso que Eclesiastes diz que o homem ao pó retorna e o espírito volta, porque esse é o projeto. Nós retornamos. Aí entra no que o Bruno fala, o céu não é uma ida, mas é o retorno. Então, para eu habitar aqui, Deus me formou fisicamente. Porque eu já existia nele. Na essência da criação, já existia em Deus. Então, essa maravilha da obra criacional de Deus a respeito do homem foi feita perfeitamente. Uma fala de origem. A minha origem é Deus. A sua origem é Deus. Só que a essência, a origem, o propósito, ela foi criada primeiro. A essência, a origem, o propósito, ela foi criada primeiro. Havia uma intenção divina em nós, em nos colocar nesse planeta, em nos colocar nessa terra, porque Deus fez tudo para a glória dele. Então, Deus nos criou quando nós não existíamos, e antes da fundação do mundo, ele nos gerou nele. Efésios capítulo 2 fala sobre isso. Nós somos gerados dele e nos estabeleceu para governar nele. Então, para nós habitarmos nessa terra, ele nos moldou no corpo. Então, antes de formar, uma é formar, a outra é criar. Então, nós já estamos criados.
e depois Deus moldou, formou para nós habitarmos. Havia o propósito, havia o projeto, a essência divina, a glória de Deus em nós, e no corpo se cumpria o propósito. E daí o texto diz que quando recebeu aquele homem moldado, o fôlego de vida, que nós saímos de Deus e entramos naquele corpo, Adão entrou no corpo, no barro, ele se tornou alma vivente, ele passou a ter entendimento. Essa é a essência original. Esse é o homem original. Esse é o homem perfeito de Deus. Sem medo, sem pecado, sem trauma, a essência era divina. Adão tinha 100% de raciocínio cognitivo, de capacidade de pensar. Adão tinha toda a ciência. O cérebro de Adão era 100% ativo. E o que aconteceu? Entramos agora na fase em que tudo isso se perdeu. O homem era espiritualmente ativo, o homem era de forma sobrenatural ativo, o homem era dinâmico emocionalmente. E aí entrou a queda, capítulo 3 de Gênesis. A queda trouxe o engano. A queda trouxe a sedução. E o pecado original, que nós encontramos em Adão e Eva, em Adão em si, foi o fato de ter desobedecido a Deus. E aí começam os questionamentos. Se Adão não tivesse pecado. Se Adão não tivesse ouvido Eva. Se Adão questionar as atitudes de Adão. E aí alguns já falaram isso, talvez vocês já ouviram isso, ou vocês já falaram isso, o fato de questionar. Se eu fosse Adão, eu não teria feito o que ele fez. Teria. Por quê? Você herdou de Adão. Eu não tenho culpa, eu não estava lá. Por que que a minha vida é tão difícil? Por que que eu sofro tanto? Por que que eu tenho que passar por isso? Questionamentos que refletem justamente a nossa herança. Nós herdamos isso. Nós herdamos essa natureza. E lá no texto que eu quero compartilhar com vocês a respeito da queda, é o que não é opinião minha, isso aqui não é ideia minha, o que eu estou compartilhando com vocês não é um posicionamento meu, mas é o que a Bíblia diz. E aí, hoje nós precisamos entender por que o homem precisa de arrependimento. Porque essa aula fala de estado original, pecado e redenção. Fala de origem, de onde eu venho, como eu fui criado, fala da minha queda e fala da minha restauração. Então, o plano de Deus é justamente nos restaurar. Então, eu herdei essa natureza pecaminosa. Porque aqui em Romanos, no capítulo 5, do versículo 12 até o versículo 21, é um texto muito interessante. Por quê? Porque ele revela o projeto da graça. E eu preciso entender isso. Porque o texto diz assim, versículo 12: portanto, como por um homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O texto está afirmando que por um homem entrou o pecado no mundo. E também entrou a morte. E o texto afirma que por intermédio de Adão, todos pecaram. E aí, o questionamento é, eu não estava lá. E eu digo, você estava. Porque assim como a mangueira está na semente da manga, você
e eu e toda a humanidade estávamos representados no sêmen de Adão, porque ele é o homem original. Então, toda a raça humana veio dele. Então, quando ele caiu, se corrompeu a semente. E quando fala da semente, fala do sêmen de Adão. E todas as gerações já nasceram herdando essa natureza pecaminosa, a tendência à queda. E vocês podem observar que nós temos uma tendência a fazer as coisas que são erradas. Aquele bebezinho da bochechinha gordinha que você tem na sua casa, aquela coisa mais linda. Aqueles olhos redondos que te olham com tanto amor, que é o seu filho ou a sua filha, que você ama de todo o seu coração. Ele tem uma tendência a fazer as coisas erradas. É ou não é? Ele tem aquela menininha e aquele menininho é um Adãozinho e um Evinho em potencial. E o seu papel é corrigi-lo, é direcioná-lo, é ensiná-lo. Que se você não fizer, ele vai cometer erros. Por que que existe a disciplina? Porque você não quer que o seu filho trilhe pelo caminho do que as coisas que são ruins. E isso é desde bebezinho. Você pode ver que desde bebezinho ele tem uma tendência a correr riscos. É mexer no que não pode. Você pode observar que quando ele começa a caminhar pela casa, e você fala, ó, não mexe aí. Ele olha para você com aquela carinha lerda. E você fala, não, e ele quer pegar alguma coisa que não pode. Ele quer mexer em algum lugar que não pode. Ele quer entrar em algum lugar que não pode. É uma tendência, é uma herança. Existe um Adão dentro de nós, né? Desde criança nós temos isso. E qual é o nosso papel? Corrigi-lo, direcioná-lo. Então, o texto está dizendo que nós herdamos isso, nós pecamos em Adão. Então, você não estava lá, mas o seu pai, a sua origem, o Adão, estava lá. E ele pecou, e todas as gerações que vieram após ele cometeram esse mesmo pecado. Então, o pecado e a morte. O homem morreu espiritualmente, o homem morreu emocionalmente, e fisicamente o homem perdeu o direito da eternidade. Aqui nós observamos, o texto de Romanos diz assim, porque até a lei, o pecado estava no mundo, mas o pecado não é imputado quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés e até mesmo sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas o dom gratuito também não é como a transgressão, porque se pela transgressão de um morreram muitos, muito mais abundou a graça de Deus para os muitos e o dom pela graça de um homem, Jesus Cristo. E não foi assim o dom como transgressão por um só que pecou, porque o juízo veio por uma transgressão para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas transgressões pela justificação. Porque se pela transgressão de um homem a morte reinou por meio de um, muito mais os que recebem a abundância, graça e do dom da justiça reinarão em vida por meio de um homem chamado Jesus Cristo. Então, o que nós entendemos? Qual é o projeto original de Deus? Nos fez a sua imagem, nos fez a sua semelhança, nos deu capacidade de governo, mente cognitiva 100%. Perdemos isso na queda. Na queda! No capítulo 3, versículo 15, quem está com a Bíblia aí para ler esse versículo para mim? Gênesis, lá no início. Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Abre o microfone e lê esse versículo para mim, por favor. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a tua semente e a sua semente.
ele, te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Então, nesse versículo, é porque na hora que o Walter começou a ler, cortou a primeira parte. Lê novamente, Walter, por favor. Eu porei inimizade entre a ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Este ferirá a sua cabeça, e tu ferirá o calcanhar. Oh, ok. É porque em outra versão diz assim: e nascerá o descendente dessa mulher, e eu porei inimizade entre vocês, e ele ferirá a sua cabeça, e tu ferirá o calcanhar. A promessa aí é de restauração. Porque assim como o homem caiu com a serpente, o pai aqui, Deus, ele faz uma promessa. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quando você lê esse texto, que Deus chega no jardim e Deus chama por Adão, a pergunta que eu quero fazer é o seguinte: você acha que Deus vem tratar sobre o que nesse dia, nessa tarde? Você já imaginou? Porque todos os dias havia essa comunhão entre homem e o pai. O Criador e o homem criado. Ou seja, conforme a imagem e semelhança, pai e filho. Havia comunhão entre homem e Deus, pai e filho. Todos os dias havia essa comunhão. Quando Deus chegou no jardim, o texto diz que Adão se escondeu, certo? Pode abrir o microfone para vocês participar. Adão se escondeu, certo? Qual era a ideia? Como você imagina que Deus chegou nesse jardim? O texto diz que Adão ficou com medo, ouviu o som, a voz de Deus e se escondeu. Por que Adão se escondeu? Eu penso que Deus chegou da mesma forma que ele chegava todos os dias, né? A palavra de Deus diz que toda tarde ele trocava uma ideia com Adão. E eu penso que ele veio da mesma forma que ele veio todos os dias, né? Só que você já viu aquela história, né? Quando a pessoa está dirigindo sem carteira, né? A polícia que está lá do outro lado, o cara acha que tá atrás dele, né? Então ele já teve aquele alto senso, né? De estar errado. Ele sabia que ele errou, né? Porque ele só tinha uma coisa que ele não poderia fazer, né? De tudo ali, Deus deu liberdade para fazer tudo, menos comer da árvore. E foi exatamente o que ele fez. E quando ele fez, então a reação dele foi exatamente de se esconder, né? Falou: ó, chegou o homem aí, deu ruim. Interessante. Ô, Arnaldo, eu acredito que na verdade não é que Deus tenha chegado, porque ele nunca saiu. Uma vez que ele é onipresente, onisciente, então ele sempre esteve lá. Ele, com sua culpa, ou ele era que buscava os horários para falar ou com a culpa. Mas a presença de Deus sempre esteve lá. Tanto é que até hoje, né? A gente, quando quer a presença de Deus, a gente a busca, mas ela já existe dentro da gente. Certo. Agora, a Bíblia relata que Adão disse: eu tive medo e me escondi. Eu ouvi a tua voz, fiquei com medo e me escondi. Adão antes não tinha medo. Adão antes não se escondia de Deus. Muito pelo contrário. É porque Deus ele é tão perfeito. Deus ele é onipresente, sabe, Rocha? Mas Deus é tão perfeito que ele cria uma ambiência, um horário, uma agenda para poder se manifestar, para criar essa memória com a gente. Criar essa ambiência da memória. Então Deus tinha um horário, a viração do dia, como de costume. Mas Adão teve medo. Deus, nessa manifestação, anotem isso. Deus não foi tratar de juízo. O Walter falou, como de costume. O Rocha reforçou. Era o horário de Deus falar com ele. Deus não foi tratar de juízo. Deus não foi tratar de acusação. Deus não foi tratar de condenação.
Mas quem manifestou juízo, acusação e culpa? O próprio homem. Adão, o próprio homem. Na hora que Deus se manifestou, olha a forma que Adão falou com Deus. Ouvi a tua voz, tive medo e me escondi. O medo era desconhecido até então, né? Não, Exatamente. Nunca teve medo, nunca existiu medo. Tá vendo o estrago que o pecado faz com a gente, cara? O pecado destrói nossa comunhão com Deus. E aí, Arnaldo, me permite, desculpa te interromper, mas eu acho que é importante ressaltar, né? A gente fala muito sobre o medo hoje em dia, né? A gente trouxe várias vezes no próprio All-in palavras sobre medo atrapalha a pessoa de fazer várias coisas, né? E muito interessante ressaltar isso, né? Que foi exatamente aí a fundação do medo, né? O medo não existia e teve o medo, né? A partir daí as coisas começaram a despencar. E você vê que o medo, a partir da entrada do medo, né? Como que o medo realmente é uma coisa desde a fundação do mundo, um problema, né? Desde a fundação do mundo que vem afastando Deus do homem, né? Que aí você vê o que aconteceu? Ele tentou se esconder de Deus, né? Exatamente. E é interessante que Deus não se afastou dele, Deus não deixou de visitá-lo. E pode se esconder Deus de estava Deus? disponível, não tem pode. como, né? Mas na cabeça do homem ele falou, cara, vou me esconder porque deu ruim. Mas você vê a tendência natural do homem, uma vez que ele tem medo, é se afastar de Deus, né? Muito interessante essa. E esse acontecimento revela que Deus não foi ali, e eu já ouvi o Bruno falar essa frase, Deus não foi no jardim para falar de juízo. Deus foi no jardim para falar de relacionamento. Mas quem tratou de juízo? O homem. O Adão. O que o homem falou? O homem trouxe peso, medo, acusação e juízo. Ele falou assim, a mulher que tu me deste. A mulher que tu me deste. Então ele saiu para acusações. Ele trouxe a promotoria, a acusação. Ele trouxe o juízo. Ele trouxe o tribunal. Quem levantou o tribunal foi o homem. A mulher que tu me destes, que me deu do fruto e eu comi. Ou seja, ele transferiu para Deus e para a mulher a culpa. Ou seja, ele fugiu de assumir a própria responsabilidade. Isso é tratado nos nossos dias como covardia. O pecado, ele tira a nossa identidade, ele tira o nosso posicionamento, nos tornamos covardes. Ao fato da queda nos levar para uma situação de não assumirmos nossa responsabilidade e culparmos a Deus e as situações ou pessoas que estão conosco pelas nossas decisões erradas. Porque o texto que revela isso demonstra Adão partindo para o ataque. Simplesmente Adão partiu para o ataque. Qual que é Adão? A mulher que só me deu, ela que me deu fruto e eu peguei e comi. Deus só fez uma pergunta. O que tu fizeste? Comeste do fruto que eu disse para que não era para comer? A mulher que tu me deste, me deu e eu comi. Então, o homem é que levantou o distanciamento do relacionamento. Deus perguntou, Adão, onde você está? Deus sabia onde Adão estava. Não tem como esconder de Deus. E muitas vezes é assim na nossa vida. Quando Deus nos busca, Deus sabe onde nós estamos. Deus sabe a vida que nós estamos levando, gente. Deus sabe a situação que nós estamos passando. E a pergunta de Deus não é para a gente... É como se Deus estivesse querendo descobrir realmente onde nós estamos, não. Deus quer ver uma reaproximação. Adão não tinha que atacar Deus. Adão tinha que reconhecer que ele caiu. Não era atacar, não era afrontar, não era culpar. Era reconhecer. Então, demonstrou que a queda cumpriu o seu propósito. Mas o que nós vemos? Para a mulher,
Deus falou a mesma coisa. E a mulher passou para a serpente. E a serpente, que é Satanás, ela recebeu essa palavra de Gênesis 3,15, que Walter leu para a gente. Deus olhou para Eva e disse: serpente, dessa mulher vai nascer um descendente. E ele esmagará a sua cabeça. E no máximo que você vai tocar nele é no calcanhar. Ou seja, fala da promessa de uma restauração moral, espiritual, física, que viria através de Jesus. Aí a gente fala assim, onde está Jesus no Velho Testamento? Em Gênesis capítulo 3, versículo 15. A promessa do nascimento de um varão. Em outros textos diz, de um varão que esmagará a sua cabeça. É a promessa da graça. Porque em todo momento da palavra, gente, Deus agiu com graça. Deus nunca agiu pela lei. E é engano das pessoas. Porque a lei é o Velho Testamento. Não, Deus nunca agiu pela lei. Tanto é que em Gênesis, Deus sempre agiu por graça. Por favor imerecido. Foi Deus quem veio e agiu para salvar o homem. Algumas pessoas dizem que a arca foi o juízo. A arca não foi juízo, gente. A arca foi graça. Porque Moisés... desculpa. Sai daí, Moisés, que esse lugar é de Noé. Noé, quantos anos que ele ficou construindo a arca? Vocês sabem? Vocês sabem quantos anos ele ficou construindo a arca? Arrisca aí, por favor. 100 e poucos anos, né? 100 anos. 120 anos. Bruno digitou aqui. Irmãos, foram 120 anos construindo um baita de um navio e Noé pregava que aconteceria o dilúvio. Ele ficou 120 anos. Eu não vou viver 120 anos, você não vai viver 120 anos. O meu avô viveu 100. E eu tenho certeza que nenhum homem vai chegar aos 120 anos nessa geração. Talvez chegue com a tecnologia e essa ideia da vida saudável, né? Mas você sabe o que são 120 anos? E Noé pregava que haveria um dilúvio. Só que as famílias, as pessoas, elas não criam na pregação de Noé. Eles zombavam de Noé. Eles riam de Noé. Eles criticavam Noé. Mas Noé falava, vai haver chuva abundante sobre a terra e vai encher a terra de águas e ninguém vai sobreviver. Gente, é por isso que eu estou construindo esse barco. O que nós estamos fazendo hoje? Nós estamos pregando que Jesus vai voltar. E tem muita gente que está rindo da nossa cara. Jesus começou a pregar e quando ele veio anunciar o arrependimento. Ele diz, arrependei-vos. E aí que entra o que eu quero dizer para vocês hoje. O estado original, perfeição. A queda, que foi a maldição, a morte, as enfermidades, o distanciamento de Deus, a separação de Deus. Porque era impossível que o homem continuasse na presença de Deus em pecado. Então, o projeto da graça, que antes da fundação do mundo também foi exercido em Cristo, é que o homem se arrependesse dos seus pecados. Aí que entra a palavra arrependimento, e ela vem do grego metanoia, que significa mudança radical de pensamento, mudança de mente. Porque para você crer de uma forma louca, absurda, de que seus pecados podem ser perdoados, que a sua vida foi lavada, foi purificada, que a mesa de Jesus é a mesa dos arrependidos, ela é louca. E que o reino de Deus, ele habita dentro de nós por intermédio do Espírito de Deus. Ele veio habitar. Gente, olha que incrível isso aqui que eu vou falar para vocês. Quando o homem ele reconhece que Cristo, que Jesus é o Filho de Deus, e ele o recebe, imediatamente o Espírito Santo
revive o nosso espírito caído. E é por isso que nós passamos a ter uma consciência de Deus. Lá no Éden, Deus soprou o homem criado naquele corpo de barro, o fôlego de vida, e ele passou a ter entendimento da vida, de governo. Quando nós entregamos nossa vida para Jesus, começa a mudar algumas coisas dentro da gente. A gente começa a ter os discernimentos meio doido. A gente começa a olhar assim para a bebida que a gente bebia e falar assim, ih, rapaz, tem uma coisa errada aqui. Aquela comida descontrolada, aquele jeito seu de alimentar, você fala, ih, rapaz, eu tô conseguindo ser do jeito que eu era, mas não. Uma música doida que você ouvia, você não consegue ouvir mais. Ih, rapaz, essa música aí fala muito palavrão, não dá certo, mas não, eu tô conseguindo ouvir essa música. O que é isso? Por que antes você não tinha esse discernimento e agora você tem? Sabe o que é isso? É Deus habitando dentro de você. É o Espírito Santo. É Ele que está aí, ó, pum, luzinha vermelha. É Ele que começa a conduzir a sua vida, a sua mentalidade. A sua vida começa a entrar numa nova plataforma. Você começa a ter coisas doidas, começa a sonhar um sonho doido. Esse dia para trás, acho que foi o Lucas, não sei, falou que ele estava tendo um sonho muito doido. Porque começou a orar pelas pessoas, coisa que ele nunca fez na vida. Gente, o que é isso? É o Espírito Santo. É o fôlego de Deus. É o reino de Deus habitando dentro de você. Aí que entra a redenção. Porque aquela imagem que caiu lá no Éden, ela passou a ser restaurada. Vou reforçar outra coisa. Jesus, quando ele cumpriu o propósito lá no Calvário, quando Jesus disse, está consumado, ele não morreu para te levar para o céu. Brunão reforça isso e quero reforçar de novo. Não foi só levar para o céu. No céu, Deus não precisa de você no céu. Porque o céu é a glória de Deus. O céu é o lugar da glória de Deus. Mas Deus precisa de você na terra. Deus quer ser glorificado na terra através da sua vida, meu irmão e minha irmã. Deus quer glorificar. Ele quer manifestar a glória dele nas nossas famílias, no meio da comunhão, quando nós sentarmos à mesa, quando nós estivermos com nossos filhos, quando nós estivermos no all-in, no family, no flow ou no trabalho. Deus quer manifestar a glória dele na sua vida. E aí que entra a palavra restauração, metanoia, mudança de vida, arrependimento, quando no texto de 1 Coríntios 15, 22 diz que nós morremos em Adão, mas no último Adão, que é Jesus, nós somos vivificados. Ou seja, eu morri no pecado de Adão, eu me separei de Deus, vivi uma vida torta, longe de Deus, espiritualmente vazio, perdido, mas em Cristo eu sou restaurado, a imagem perdida, a imagem e semelhança, e em Cristo eu sou vivificado, eu sou vivo novamente, eu passo a ser alma vivente novamente para Deus. E aí, em Romanos, no 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, diz assim, porque todos os dias nós somos transformados de glória em glória. Porque na queda, no original, eu vim de Deus. Agora presta atenção. Fazer um resumão aqui. No original, eu já existia em Deus. No homem original, eu fui criado em Deus. Homem e mulher já foram criados em Deus. No capítulo 2, eu saí de Deus e entrei no corpo.
Eu saí de Deus, entrei no barro para cumprir o propósito, para habitar na terra e para manifestar a glória de Deus, para ser um representante do céu na terra. Eu perdi isso na queda. Mas aí o descendente, que é Jesus, ele morreu, se entregou por mim, e o Espírito de Deus, quando eu creio nele, ele vem e habita em mim, recria o homem caído, vivifica esse homem, e aí eu passo a ser o representante do reino de Deus na terra. E aí eu passo a manifestar as virtudes daquele que me chamou das trevas para o reino da luz. Eu fui transportado da perdição, das trevas para a luz, porque a minha mente recebe a vida de Deus. Então a minha visão é a visão da graça, da essência de Deus. E eu passo a manifestar a glória de Deus. Eu passo a ser uma alma vivente que representa o céu. Eu estou na terra para manifestar o céu. E o Espírito de Deus me enche de dons. Gente, eu queria entender isso, mas isso é tão fácil de entender. Eu queria explicar para as pessoas, que muitos não entendem, desculpa, deixa eu melhorar meu raciocínio. É que quando a gente fala que esse Deus pegou um homem e uma mulher totalmente fora do propósito dele, perdido! Até mesmo que os mais inteligentes. Perdido! Espiritualmente, intelectualmente, sabe, emocionalmente, cheio de trauma, sabe, trauma com paternidade, com maternidade, com família, sabe, com pecados que pecaram contra ele, com pecados que praticaram. Isso eu estou falando de eu e você, estou falando de nós, estou falando de pessoas como nós. Vem o crer, uma palavra que nos faz crer, e tudo o que é de Deus passa a habitar dentro desses homens, dessas mulheres. Meu Deus! Gente, aí a nossa mente muda tudo, muda a forma de pensar, muda a forma de falar, a forma de agir. A gente ainda continua cometendo tropeços, a gente erra mesmo, é normal, mas a Bíblia diz que tudo isso é lavado todos os dias. E a mesa que Jesus nos chama para sentar não é a mesa dos perfeitos, não é a mesa dos que são doutores e letrados da palavra, conhecedores da Bíblia, mas é a mesa dos arrependidos. Em nenhum momento nós encontramos no Evangelho Jesus se assentando com aqueles que não são arrependidos. Todos só arrependidos. Só arrependidos. Ao ponto que Jesus permitiu só os arrependidos ter acesso a ele e tocar nele. Desculpa. O Espírito de Deus me toma e eu dou as expressões meio loucas aqui. Não sei se você está sentindo a presença de Deus como eu estou sentindo aqui. Jesus só permitiu arrependidos tocar nele. Ele foi no jantar na casa de um homem chamado Simão, um jantar midiático, um jantar de doutores da lei, um jantar de famosos, um jantar de bilionários. E tinha uma garota do Job naquele jantar. E que ela viu que ninguém tinha honrado ao Jesus para lavar os pés dele. O anfitrião da casa não fez isso. Talvez ele fez para humilhar Jesus naquele jantar, pois ela correu e se jogou aos pés de Jesus e começou a lavar os pés dele com as próprias lágrimas. E ela enxugou os pés de Jesus. Ela chorou tanto que molhou os pés de Jesus. Ela lavou, enxugou com os cabelos. E olha que desamarrar o cabelo naquela época era uma desonra. Expor. Ela pegou um vaso de alabastro, de perfume caríssimo, quebrou e derramou sobre Jesus. Que foi motivo de crítica religiosa de muitos. Mas observe uma coisa. Todos que estavam ali naquele lugar tiveram a oportunidade de fazer isso, não fizeram. Mas uma garota do Job,
uma prostituta. Talvez ela foi naquele jantar a convite de alguém que ia contratar para sair com ela naquela noite. Mas ela foi para aquele jantar para ter um encontro com Jesus. Porque ela era herdeira dessa natureza pecaminosa que eu e você nós temos. Mas ela se arrependeu. Jesus só permite tocar nele, sentar na mesa dele quem se arrepende. O orgulhoso não senta. Porque a Bíblia diz que Deus dá graça ao humilde, aquele que se humilha, e não ao soberbo. Então a restauração, irmãos, é para todo o homem que crê, que se arrepende. E isso é tão interessante que não é algo que é gerado até mesmo por nós, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Ele saiu. O que eu mais admiro é o Deus descer da glória e vir habitar em casas tão frágeis como nós, em lugares tão pequenos, em homens tão falhos, mas ele veio habitar e fazer desses homens, dessas mulheres improváveis, instrumentos da fluência do céu, da glória. Então, sabe de uma coisa? O estado original é restaurado em nós através de Jesus, através do Espírito Santo. Quando eu me arrependo, quando eu ando em alinhamento com Ele, coisas de Deus começam a ser manifestas na minha vida. Eu sou instrumento de cura, eu sou instrumento de milagre, eu sou instrumento de restauração, de unção, de vida, de alegria aos tristes de coração. O Evangelho passa a ser o que flui em mim para restaurar aqueles que estão perdidos. Perdidos. É para revelar para eles: ei, você sabia que você é filho de Deus? Ah, eu sei que eu sou filho de Deus. Não, você é um projeto original de Deus. E Ele quer habitar em você pelo Espírito Santo e te revelar essa essência, te revelar a essência da paternidade que Ele criou você. Você veio dele, você precisa voltar para Ele. Então, todo o propósito do original é restaurado em nós quando nós cremos em Jesus. Assim como nós morremos em Adão e Cristo, nós somos vivificados. Assim como nós fomos separados de Deus em Adão, em Cristo, nós somos unidos a Deus, ao Pai. Nós somos unidos à paternidade. Por isso que Jesus ele veio revelar o Pai. Porque nós somos criados pelo Pai. Nós viemos de Deus. E nós somos estabelecidos, tecidos, formados para esse propósito. E que Deus possa manifestar a glória dele na vida de vocês, na casa de vocês, na família de vocês. E esse pecado que tanto te atormenta, essa dor que te consome, eu quero dizer hoje, que em ti tudo isso vai ser arrancado pelo poder do Espírito de Deus que habita em você. O que mais te incomoda, sabe? Aquilo que mais te incomoda, quer dizer que hoje você vai dormir e tudo isso vai ser arrancado. Amanhã você vai ressuscitar para uma vida livre. Porque esse descendente, ele esmagou o poder da serpente. Satanás não tem poder sobre a sua vida. Separados estavam de Deus, mas hoje nós somos reconciliados com Ele, por intermédio de Jesus Cristo, por intermédio do Calvário.
a essência do livre em Deus, é que nós somos capazes de olhar para nosso passado e dizer, é uma história. Dizer para o nosso presente e dizer, vou viver o melhor tempo da minha vida em Deus. E dizer para o meu futuro pertence a Ele. Se vivo eu continuar, eu continuarei servindo ao meu Deus e manifestando a graça dele. E se eu morrer, se eu partir dessa terra para ele eu voltarei e para a glória dele eu viverei. Gente, Deus abençoe a vida de vocês. Deus abençoe sua família. Amém? Se vocês quiserem testemunhar algo, fazer algum comentário, fiquem à vontade. Amém. Fiquem à vontade. Silêncio na sala. Eu vou falar aqui, então. Cara, é tremendo. Como você fala, como você vive, é transmitida, sente, e através disso, você sente o Espírito de Deus. Então, é forte, tremendo, e muito obrigado por isso, cara. Cara, tremendo. E você trazendo essa palavra assim, a gente começa a olhar para tudo que a gente faz, às vezes a coisa errada, como você falou de bebê e tudo. Olha, cara, eu preciso mudar desse ambiente, eu preciso sair, eu tô vendo que esse ambiente não me faz bem. Hoje eu olho assim, eu vou beber, eu fico pensando, porra, no outro dia eu vou eu vou amanhecer ruim, eu vou amanhecer mal, cara, eu preciso sair desse ambiente. Aí você começa saindo aos poucos, você começa diminuindo, você começa se permitindo a fazer isso, e aquilo parece que vai sendo transformador na sua vida. Você fala, cara, é tão bom, cara, hoje em dia eu pego meu tempo, ao invés de eu ficar com isso, eu vou brincar com minhas filhas, eu vou ser esposa, eu vou fazer um planejamento que a gente está precisando, organizar a casa, organizar o que precisar aqui, eu tenho mais tempo com minhas filhas. E é muito transformador. E cada vez que você vai aplicando isso, você vai vendo mudanças grandiosas acontecendo na sua vida com uma simples atitude de deixar um hábito e começar a colocar outros hábitos melhores na vida. Glória a Deus. E eu venho presenciando isso na minha vida, venho mudando bastante coisa. E tem coisa que eu ainda faço, que eu erro, sou pecador mas eu venho olhando, e quando você falou essa palavra, eu falei, cara, mas é verdade, eu fico olhando assim hoje em dia, tem várias coisas, eu falo, cara, isso não me pertence mais, eu preciso para outra fase, eu preciso próximo. Maravilha. Eu preciso transbordar em outras pessoas, mostrar isso, que isso é tão maravilhoso, eu preciso trazer isso e mostrar para outras pessoas. Cara, testa isso, porque vem transformando minha vida de uma forma tremenda, cara. Glória a Deus. Maravilha. Isso é Espírito Santo. Gente, esse é o Espírito Santo mudando a gente, trabalhando na gente. É tanta mudança. Isso eu falo, meu testemunho também. Eu vim do mundão, sabe? Eu bebia muito. Eu bebia cachaça, que eu cresci no lar cachaceiro. Então, assim, meu contato com bebida foi muito forte também. E então, de repente, Deus vai mudando a gente, assim, as coisas vão... É um processo, sabe? Todos os dias. É um processo. E o nosso papel... eu olho assim para alguns que têm problema com bebida, eu começo a rir, cara. Eu começo a rir, eu falo, eu passei por isso. E eu sei que Deus vai gerar uma mudança e vai transformando, isso vai gerando testemunho. E eu fico feliz demais. Porque... E a gente tá falando aqui de bebida, Gutenberg, mas tem outras coisas, porque a gente associa muito pecado só para vício, né? É o cigarro, é a bebida, ou é a droga. Mas tem outros pecados também. Que tem gente que tem vício em mentir, cara. Tem gente que mente mais, tem gente que é fofoqueiro, tem gente que é briguento demais, tem gente que é o cão.
A gente tem visto até em comida, né, cara? Glutonaria é pecado. Então, assim, aí de repente Deus vai trabalhando isso, o Espírito Santo vai trabalhando, vai corrigindo, cara. Isso é constrangedor, porque são coisas que a gente não fala para ninguém. A gente vai vivendo, a gente vai crescendo na mudança. E isso são coisas que a gente vai, com o tempo, de repente, a gente está tão transformado que a gente não consegue esconder mais. É luz, né? A gente se torna tão luz que não tem como esconder uma luz. Então, assim, eu louvo a Deus por isso. Eu sou apaixonado pelos evangelhos, porque isso que eu falei de vocês, que da mulher pecadora que tocou em Jesus, sabe? E de um leproso, sabe? Que pulou na frente de Jesus e falou, Jesus só pode me limpar, me purificar. E Jesus foi tão maravilhoso, porque não podia tocar em leproso naquela época. E Jesus falou, não só posso como eu quero. E pá! E tocou na cabeça dele, e a pele do leproso ficou com pele de criança. E a lepra não passou para Jesus, mas a lepra encerrou ali. E aí, eu fico maravilhado com Jesus, com os evangelhos, porque ele veio justamente para arrancar as nossas lepras, cara. Ele veio para arrancar os nossos vícios, nossos pecados. É só a gente falar assim, Jesus só pode. Porque o problema nosso é querer carregar isso. Até quando a gente vai carregar isso? E o Espírito Santo está falando. Cara, o Espírito Santo está falando com gente todos os dias. E ele não está acusando. Ele está só piscando a luz ali dentro. E aí você, cara, você entra na presença de Deus e fala, ô Senhor, é isso mesmo. Eu já entendi o que o Senhor quer fazer. Então faz. Ou na dor, Jesus só pode tirar de mim? Eu clamo. Jesus fala assim, eu não só posso como eu quero. Sabe? Então eu tenho certeza que na vida de cada um aqui, ele começou algo muito lindo e ele vai completar. Ele vai completar. Na vida de vocês. Amém? Sim, glória a Deus. Mais alguém? Tem um testemunho? Tem uma palavra para acrescentar? Fique à vontade, gente. Esse é o momento. O Flow é para isso. Graça e paz. Conforme o senhor comentou aí, pastor, a questão do leproso, é necessário que a gente pense que é uma sentença de morte em breve. Exato, pastor, bem lembrado. Muitas das vezes a gente não pensa nessas coisas. A gente não pensa, daqui 10 anos eu vou morrer, daqui 20, a gente não pensa nessas coisas. Mas quando você recebe quando você recebe a condição, que ali no caso era a lepra, era simplesmente dizendo que era uma sentença de morte em breve. E ninguém pode mudar a sentença. Exato. Aí vem o nosso Senhor Jesus Cristo, como o senhor falou, com misericórdia, com amor, com graça, bálsamo, refrigério. Meu filho, transfere a sua dor para mim. Como o senhor falou, né? Exato. O senhor pode me curar? Não só posso, como faço questão. Eu quero, eu anseio. Exato. E aí, meus amados, isso que o irmão Gutenberg falou, pelo que eu tenho, eu fui só 2 vezes aí nas reuniões, cadeias sendo quebrada. O povo sendo colocado em liberdade, sabe por quê? O irmão Gutenberg falou das decisões que ele tem tomado. Eu preferi não beber hoje. Ou seja, estou liberto dessa cadeia. Até ontem essa corrente ainda me dominava. Hoje, não mais. Porque Cristo tem feito algo tremendo na minha vida. Hoje eu não quero mais. E muitas das vezes nós vivemos anos da nossa vida, porque eu também, meu amado, eu também bebi muito. E para mim estava tudo certo, estava tudo de boa, entendeu? Para que Deus? Para que Jesus? Eu estou bem, rapaz.
Mas quando a gente começa a ter experiência com o Senhor, você fala, rapaz, onde o Senhor me tirou? Né? Maravilha. Eu achava que eu era livre, mas Vira eu bebia de testemunho. segunda a segunda. Eu achava que eu era livre, irmão. Aí quando a gente começa a ter essas experiências que o irmão Gutenberg começou a passar aí, que eu acredito, pelo que eu vi lá, tem acontecido na vida da maioria dos irmãos, aí é que você vai vendo que em Cristo Jesus verdadeiramente somos livres. Nós não dependemos de um cigarro para poder passar o nosso tempo, porque a dependência do cigarro é porque a pessoa está ociosa demais ou ansiosa demais, e ali vai para o cigarro como refúgio. O nosso refúgio, ao invés de ser numa rodada de cana, de cerveja, de uísque, seja lá o que for, o nosso refúgio é o quê? Vamos nos reunir como nós estamos aqui agora e vamos ouvir falar de Jesus. Vamos falar de Jesus, vamos louvar Jesus, vamos orar a Jesus. E aí começa a vir os testemunhos. O irmão, por exemplo, só abrindo um parênteses aqui, o irmão na última reunião aí foi quinta-feira, ele falou, rapaz, eu vou ou eu não vou? Ah, talvez. Eu tenho que ir, rapaz. Tá fazendo falta. Olha que bênção, meu irmão. Se eu não vou, eu fico inquieto porque eu perdi uma oportunidade. Ou seja, meu coração se alegra em poder participar. Amém, queridos. Obrigado aí, pastor, pela oportunidade. Glória a Deus, pastor. Sempre bem-vindo. Que isso. Deus Maravilha. abençoe. Obrigado por falar sobre isso nesse momento. É importante vocês falarem um pouco também. E a troca de experiência e testemunho de vocês ajuda muito o Flow. Então é isso aí, gente. Eu espero que a aula de hoje tenha abençoado a vida de vocês. E vocês tenham uma noite poderosa em Deus. Uma noite de sono reparador. E vivam sabendo que vocês foram perdoados. Deus não veio trazer juízo, Deus veio trazer salvação e graça. Vocês são muito amados por Deus. E Deus tem um projeto poderoso na vida de cada um. Amém? Amém. Amém. Valtinho, você tem os avisos para passar aí para a galera? Só tem um aviso de... Bom, alguns avisos, na verdade, né? Amanhã a gente tem o all-in de mulheres. Então, as mulheres aí, fiquem atentas. Amanhã tem o encontro de mulheres. Na quinta-feira nós temos o nosso encontro, né? All-in de homens. E no sábado nós temos all-in family, né? Para toda a família. Se você não fez a sua inscrição, faça a sua inscrição. O link está lá nos grupos do all-in. Se tiver alguma pergunta, alguma dificuldade, procure a gente, procure o Arnaldo, me procure, o Gerlan, o Maicon, enfim, estamos aqui à disposição. Glória a Deus. Vamos orar então? Senhor, muito obrigado por essa noite, obrigado pelo teu poder, pela tua graça, por tua palavra e pelo teu projeto para conosco. Manifestar a tua glória em nós e queremos desfrutar do teu reino. Que o Senhor venha governar nossas vidas. Que o Senhor venha nos curar, nos libertar completamente na tua palavra, na tua graça, no teu amor e no teu perdão. Que a cada um nessa noite seja manifesta a tua glória. Amém. Que a casa de cada um receba a graça do Senhor, a bênção. E Deus amado, que essas famílias, essas vidas sejam poderosamente, Pai amado, abençoadas pela presença do Senhor. Manifesta o teu reino na vida de cada um. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém?